todos e todas. Meu nome é Bruno Almeida e vamos estar discutindo um pouco as questões de sexualidade na igreja. O ponto de partida, que eu acho que é importante esclarecer no início, é que eu não pretendo esgotar o tema e, diferente do que a reverenda Bianca fez, eu vou fazer uma discussão menos acadêmica e partindo da minha experiência e das minhas perspectivas pastorais. Logo, o que eu digo não é uma verdade absoluta, um pensamento único, é simplesmente partilhando um pouco da experiência pastoral que tenho. Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é sobre a atual situação do Brasil no que se refere à comunidade LGBT. Esses dados que eu estou trazendo são dados de 2006 do GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, que é quem faz, até onde eu conheço, o monitoramento mais próximo dessa realidade da violência no Brasil. Então, a cada 25 horas, um LGBT é barbaramente assassinado, vítima de LGBTfobia, o que faz do Brasil campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. Mata-se mais homossexuais aqui do que nos 13 países do Oriente e África, onde há pena de morte contra os LGBT. Tais mortes crescem assustadoramente. De 130 homicídios em 2000, saltou para 260 em 2010 e para 343 em 2016. Um momento. O que isso nos diz, antes de qualquer coisa, é que esse tema é de extrema importância para a nossa sociedade, consequentemente para as igrejas. Quando nós vemos números tão alarmantes e crescentes, a primeira coisa que precisamos entender é que em algum lugar, enquanto sociedade, nós estamos falhando. Só que a violência não para aqui, ela segue. Dessas mortes, o que é que ocorre? Policiais, delegados e juízes manifestam sua homotransfobia, ignorando tais crimes, negando, sem justificativa plausível, sua conotação homofóbica. Somente 17% desses crimes, desses homicídios, o crime foi identificado. Só 60 de 343. E menos de 10% das ocorrências rendeu uma abertura de processo e punição dos assassinatos. Ou seja, toda vez que um crime homofóbico ocorre no Brasil, e aí no caso da Bahia, de onde eu venho de forma particular, toda vez que se entende que o envolvido é alguém homoafetivo, homossexual, simplesmente a polícia para a investigação. A investigação ou para na polícia, ou para no Ministério Público. Em algum momento, esses crimes simplesmente não são solucionados, não são levados adiante os inquéritos e as investigações. Isso quer dizer, em outras palavras, que a morte de pessoas LGBTs está permitida no nosso país. Mata e não dá em nada. Infelizmente, essa é a nossa atual e dura realidade. E aí eu compreendo que nós, enquanto cristãos e cristãs, que cremos em um Deus da justiça, da misericórdia, da verdade, da compaixão, não podemos ignorar esses números. Não podemos permitir que esse tipo de violência continue ocorrendo dentro de nossas comunidades e dentro de nossa sociedade. E aí vem uma questão curiosa, né? A dificuldade com o acolhimento de pessoas LGBT no contexto de nossas comunidades de fé.
Bom, eu peguei um trecho de um site que se chama cristianismoativo.org e o tema da matéria, eu só peguei um trechinho pequeno, que é homossexualidade é um pecado. E eu vou ler o que está lá escrito. A sexualidade humana é complexa. Isso nos afeta fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Depois da queda, Deus nos deu leis espirituais para garantir que a sexualidade pudesse continuar sendo a bênção que Ele pretendia que fosse. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: fecundai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí tem dois textos, Gênesis 1, de 27 a 28, e Gênesis 2, 24. É uma compilação dos textos. Este relacionamento entre um homem e uma mulher, dentro de um casamento fiel e vitalício, é repetido várias vezes em toda a Bíblia e é o único relacionamento sexual sancionado e abençoado por Deus. Bom, antes de mais nada, eu queria fazer uma rápida reflexão do texto de Gênesis e depois colocar algumas outras questões. A primeira coisa é que o relato de Gênesis, ele usa Gênesis 1 e Gênesis 2, e para quem não sabe, são relatos míticos, como a professora doutora Bianca já disse, não quer dizer falsos, os textos bíblicos são verdadeiros, autênticos, mas eles têm uma origem, sociologicamente falando, são textos cosmogônicos, nesse caso antropológicos, né, que falam mitos antropológicos, que falam da criação dos seres humanos. E o Gênesis 1, ele é de tradição eloísta, Gênesis 2 de tradição javista. Daí porque na maioria das Bíblias, Gênesis 1 vai ser traduzido como Senhor, Gênesis 2 como Deus, porque um vem do Elohim, o outro do Yahvé. Então, os textos bíblicos são de tradições diferentes, épocas diferentes, escritos por autores diferentes, com uma perspectiva diferente. Em Gênesis 1, homem e mulher são criados juntos ao mesmo tempo, no mesmo instante. Gênesis 2, o homem é criado primeiro, todo mundo é criado, depois a mulher é a última coisa que é criada, que é a história de Adão e Eva, que é mais conhecida, né? Gênesis 1 é menos conhecido, que denota já uma questão da superioridade do homem em relação à mulher, daí porque Gênesis 2, a mulher não só é criada por último, como da costela do homem, para que dê a ela dupla submissão. Bom, quando nós nos deparamos com esses textos bíblicos e tantos outros que são usados nas igrejas de modo geral, como o de Levíticos, que é bem conhecido, o homem que se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, isso é abominação, e assim sucessivamente, para mim a disputa é como nós lemos a Bíblia. Qual é a chave de leitura bíblica? Porque a Bíblia, ela é polissêmica. Como eu acabei de mostrar, em Gênesis, você tem o relato da criação do mundo sendo contado de duas maneiras bem diferentes. E os dois textos estão lá organizados. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia não é um texto acadêmico. Também a Bíblia não é um texto histórico ou um texto jornalístico histórico. A Bíblia era escrita a partir de diversas narrativas diferentes, em tradições diferentes, épocas diferentes e por pessoas diferentes. Daí porque é muito comum no texto bíblico, quando se fala do mesmo relato, a depender dos autores, esse relato possa ter versões diferentes. Exemplo, Gênesis 1, Gênesis 2. Outro exemplo,
O último capítulo de Samuel 1, primeiro capítulo de Samuel 2, que falam da morte do rei, só que embora os dois textos falem do mesmo fato, a narrativa é diferente. Daí, por exemplo, quando a gente vai para os evangelhos e fala da ressurreição de Cristo, embora os 4 evangelhos falem da ressurreição de Cristo, os personagens, como a ressurreição aconteceu, a sequência dos fatos mudam de um texto para outro, porque esses textos bíblicos não são a narrativa histórica, mas é a narrativa da tradição religiosa de um povo. Daí, porque quando a gente vai disputar o texto bíblico, no sentido de como é que eu faço a leitura do texto, eu preciso ter uma chave de leitura. É o que a professora Bianca disse mais cedo. E aí eu vou dizer qual é o meu ponto de partida quando eu vou parar com os textos bíblicos. E aí eu peguei 3 textos bíblicos bem pequenininhos, só para a gente entender. O primeiro é o de Mateus 22, do verso 34 ao 40, que diz: os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para o tentar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o teu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Olha como é curioso. Quando Jesus é perguntado sobre a lei, a resposta de Jesus é de amor. Amar a Deus e amar o próximo. Porque sem a dimensão do amor, não é possível viver plenamente o Evangelho. Daí porque a resposta de Jesus à lei é o amor. Mas talvez alguém ainda continue em dúvidas em relação a isso. E aí nós temos um outro texto que é de Lucas 14, do versos 1 a 5, que diz: num dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer em casa, e um dos chefes dos fariseus que o observavam, havia um homem hidrópico diante de Jesus. Tomando a palavra, Jesus falou aos especialistas em leis e aos fariseus: a lei permite ou não curar em dia de sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, o curou e o despediu. Depois disse a eles: se alguém de vocês tem um filho ou um boi que cai no poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. O que é que Jesus mostra? Mais uma vez, que diante da lei e da atitude de amor e misericórdia, a atitude de amor e misericórdia deve prevalecer. O último texto que eu quero ler para a gente retomar a nossa discussão é o de Marcos 2, de 23 a 28, que diz também em um sábado. No dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos lhe abriam o caminho e arrancando as espigas. Então os fariseus perguntaram a Jesus: vê, porque os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, no templo, em que habita o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desse pão. E Jesus acrescentou: o sábado não foi feito para servir ao homem, senão o homem para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor mesmo do sábado. Bom, passados esses 3 textos, o que eles deixam para a gente
e aí é a partir daqui que eu quero começar a discussão, é que minha chave de leitura para a Bíblia, para a vida e para o meu ministério pastoral é a partir do amor, da misericórdia, da compaixão. O texto bíblico não faltam passagens que dão margens a matar pessoas, né? Então, se a gente encontra uma mulher adulta, ela deve ser apedrejada até a morte. No texto bíblico não faltam passagens que nos proíbem de fazer a barba, comer camarão, comer porco e assim sucessivamente. Texto bíblico tem para quase tudo. O que me chama a atenção, o que é curioso, é que no mundo contemporâneo alguns textos foram considerados obsoletos. Então, na maioria das igrejas hoje não é problema comer camarão, carne de porco, os homens vão para a igreja com barba feita, nós temos roupas com 2, 3 tipos de linhas diferentes, que também é proibido, para quem não sabe, a roupa não pode ter mais do que um único tipo de linha, não pode haver mistura de linha na costura de roupas, é proibido pela Bíblia também. E aí é curioso que alguns textos foram ditos que não tem mais aplicação ao dia de hoje, mas outros textos continuam tendo aplicação no dia de hoje. A dúvida é quem escolhe o quê? E em base de que são feitas essas escolhas? Porque o texto que eu citei no início, que é de Levítico, maldito o homem que deitar com outro homem como se fosse mulher, é o mesmo livro que proíbe comer camarão, carne de porco. É o mesmo texto que proíbe fazer a barba, e assim sucessivamente. Mas para nós isso deixou de ser um problema. Bom, aí nós começamos a nos perguntar como é que se dá a dificuldade com o acolhimento de pessoas LGBTs no contexto de comunidades de fé. E aí a primeira grande dificuldade é do enfrentamento da leitura, da hermenêutica que é feita no texto bíblico. Esse é o nosso maior e primeiro grande enfrentamento. Mesmo quando nós pegamos uma igreja como a anglicana, que vem discutindo esse tema há décadas, que vem amadurecendo e que recentemente autorizou o casamento igualitário, mesmo em nossas igrejas, essa disputa não é fácil. Porque uma coisa é você fazer essa discussão na academia, nos sínodos, nos encontros. Uma outra coisa é levar essa discussão às nossas bases, ao púlpito, ao dia a dia da paróquia. Como é que a gente lida quando um casal homoafetivo chega na paróquia de mãos dadas, se beijando? Se for hétero, todo mundo acha isso normal. Mas quando é homoafetivo, mesmo depois da paróquia ter discutido isso, no primeiro momento, há um momento de tensão. Muitas vezes, o nosso discurso é extremamente acolhedor, mas a nossa prática está distante disso. Para mim, o primeiro grande desafio do acolhimento é transformar discurso em prática. Quando o discurso é distante, aí a desgraça é maior, né? Porque você tem discurso e prática, pior ainda. Mas o mais comum é que nós tenhamos, pelo menos no meio anglicano, um discurso extremamente acolhedor e muitas vezes uma prática cotidiana nas comunidades onde nós não conseguimos transpor. Esse, para mim, é um grande desafio a ser enfrentado. E ele só vai ser enfrentado na medida que essas questões se tornarem normais nas nossas comunidades. Que não for mais entendido como algo atípico, fora do comum, extraordinário, mas ele passa a ser parte do nosso
cotidiano do nosso dia a dia. E a outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é a contribuição do discurso religioso para o processo de marginalização e isolamento de pessoas LGBTs. Aqui, para mim, a gente mostra a face cruel das igrejas cristãs. Eu vou ficar aqui no cristianismo para não ir para outros grupos. Nós temos acompanhado na Bahia, só de pessoas mais próximas, nos últimos 2 anos, pelo menos 2 jovens, um de 12 e outro de 14, não foi, Bianca? Que cometeram suicídio, vindos de famílias evangélicas, ao se descobrirem homossexuais, não receberam apoio da família, receberam castigos físicos duros, e receberam uma série de situações desfavoráveis, e em pleno desespero, esses jovens se mataram. O último tem, acho que menos de 6 meses. E quem matou foi o discurso religioso. Em outras palavras, quem matou foi a igreja. E o uso, para mim, inadequado do texto bíblico. E nós não podemos nos calar diante disso. Aquele número que eu dei de homicídios, de pouco mais de 300 no Brasil, quase 400, ali eu estou falando de homicídios. Se a gente for colocar o número de suicídios e de outras mortes que tem motivo da homofobia, mas que se coloca de lado, latrocínio, não sei o quê, esses números de mortes de pessoas LGBT no Brasil são infinitamente maiores. Então, isso é de interesse da igreja discutir, debater. É de obrigação das igrejas que, em tese, pregam o amor e a misericórdia de Deus, de subir aos púlpitos e fazerem reflexões sérias sobre essa temática. Não aquela reflexão pueril, superficial, que a Bíblia proíbe. Porque a Bíblia proíbe uma série de coisas que a gente não faz. E uma série de outras coisas que a Bíblia permite, que a gente também não faz. Como eu já dei o exemplo de apedrejar uma pessoa adúltera. É um mandamento que está lá na Bíblia, é uma ordem bíblica. A gente não cumpre. Outra coisa que eu acho engraçada nessa discussão bíblica, eu vou até retomar um pouco mais no final da fala, mas só para dar uma pincelada, é que, por exemplo, o padrão monogâmico, ou seja, marido e mulher, não é o padrão bíblico. Os personagens bíblicos têm diversas esposas, concubinas, né? Porque ainda tem essa coisa, né? O texto bíblico não precisa só casar, não. Você pode ter que casar, mas pode ter concubina, né? Você tem lá Davi, que entre mulheres e concubinas tem mais de 300. Salomão, que é o mais famoso, mais de 1000 mulheres, né? Entre esposas e concubinas. E todo mundo acha isso. Ah, mas isso mudou. Ótimo, mas não tem nenhum texto bíblico. Com isso tudo, o que eu quero dizer é que a forma como... Volto para a mesma questão. Tudo depende de como eu leio a Bíblia. Como é que eu me aproximo do texto bíblico, como eu me aproprio desse texto bíblico e como eu coloco esse texto bíblico na minha prática cotidiana, enquanto cristão, enquanto reverendo, pastor, pastora. Porque se nós não nos depararmos diante do texto bíblico, nós não vamos conseguir avançar. A nossa disputa nesse sentido é uma disputa simbólica. Por mais discussões teológicas, acadêmicas, no fim do dia a nossa disputa ela é simbólica do lugar do homem, da mulher, das relações,
de maneira geral, nós temos muita dificuldade em estabelecer essas discussões, em grande medida por causa da história do cristianismo no Brasil. Com a licença de Bianca, eu peguei um texto de Bianca aqui, só para a gente entender um pouco da breve histórico do cristianismo no Brasil. E diz o seguinte: devemos lembrar que as primeiras experiências do cristianismo em terras brasileiras estavam intrinsecamente relacionadas aos processos de colonização. Ganhar almas para o reino de Deus via no mesmo pacote de colonizar, que interessava ampliar os domínios territoriais e políticos da Europa no Brasil. Assim, os valores cristãos patriarcais embranquecidos estavam na base dos processos educacionais europeus. Foram os mesmos que catequizaram os indígenas e posteriormente as pessoas africanas, que foram escravizadas no Brasil por quase 4 séculos. O resultado desse evangelho colonizador pode ser sentido ainda hoje em nossa sociedade, pois cotidianamente ainda precisamos lidar com processos educativos oriundos, principalmente das famílias, das religiões, das escolas e das mídias que alimentam um sistema de exclusão social por meio de práticas violentas que invisibilizam, silenciam e marginalizam pessoas por sua cor, gênero, sua religião, sua classe, etc. O discurso cristão tradicional no Brasil é um discurso pró-família, né? A família é a base de tudo. A gente está escutando isso todo dia. Sei que diabo é que eles chamam de família, mas tudo bem. O discurso é família. O discurso está baseado em um Deus que busca justiça, arrasando quem não o segue. E essa leitura bíblica religiosa que nós vivemos no Brasil vem abrindo espaço para uma série de situações de violência. E aí não só contra a população LGBT, mas violência contra diversas minorias. Então nós temos vivido em Salvador, por exemplo, mais recentemente, ataque a terreiros de candomblé, simplesmente porque são terreiros de candomblé. Você tem tido morte à população negra, principalmente de jovens negros, simplesmente porque são jovens negros pobres. E por trás de toda essa carnificina está a moral cristã. Por trás de todas essas mortes está o discurso de um Deus que faz acepção de pessoas. Tem aqueles que são os eleitos, os salvos, e os outros que estão condenados ao inferno. E esses que estão condenados ao inferno só tem 2 caminhos: ou se convertem e assumem um padrão estabelecido previamente, ou serão mortos. Se não nessa vida, na próxima, mas a morte está declarada para eles. E aí aqueles mais afoitos em cumprir a vontade de Deus já providenciam a morte logo nessa vida para acabar com isso logo de vez. E nós não podemos mais nos calar. Enquanto cristãos e cristãs que creem em um Deus de misericórdia, que cremos em um Jesus que amou o mundo de tal maneira que deu a vida dele por toda a humanidade, não podemos mais nos calar diante de tanta violência, diante de um discurso de ódio que mata, que destrói, que rouba vidas. Não podemos mais nos calar e nem nos esconder atrás de nossos púlpitos quando essa violência bate à nossa porta.
É muito bom se trancar na igreja domingo de manhã, cantar, orar, tal, saiu no mundo, isso não é mais problema meu. É problema nosso. Nós somos convidados para ser sal da terra e luz do mundo. Somos convidados a transformar a realidade que nos cerca a partir do entendimento do Evangelho. De um Evangelho de amor, misericórdia, compaixão. Um Evangelho que nos desafia a dar nossa própria vida para salvar a do irmão. Um Evangelho que nos desafia cotidianamente a lutar por justiça em um mundo de injustiças. Precisamos sair do lugar seguro, do lugar comum. Falar isso enquanto igreja é um desafio. Porque quando você chega em uma igreja que o reverendo está chamando a atenção para você enquanto cristão, tem que se importar com as pessoas que passam fome, tem que se importar, e se importar no sentido de se colocar em ação para aquelas que são marginalizadas, mortas. Muita gente não fica na igreja, porque o discurso hoje que interessa, que é o lugar seguro, é quando você chega na igreja e alguém vai dizer assim: você vai conseguir o carro novo, ora lá que o carro zero vai chegar, sua conta vai ficar cheia de dinheiro, tudo que você quer vai conseguir. Quando eu coloco o seu umbigo à frente de todas as coisas, aí é bom, a igreja é maravilhosa, a igreja me ajudou. Quando eu chego em uma igreja que me desafia a lutas sociais, a transformação da sociedade, a construção de um mundo mais justo e fraterno, esse pastor não é bom, ele não prega direito. Não gostei não, achei o discurso meio estranho, porque a gente quer ir sempre pelo caminho mais fácil, pelo caminho do conforto. Esse é um dilema que Jesus também enfrentou no seu tempo. Não podemos esquecer que quem mata Jesus são os religiosos de seu tempo. Jesus é morto pelos religiosos de sua época. E qual é a grande acusação de Jesus? Que ele não cumpria as leis. Engraçado, né? Jesus foi morto porque ele não cumpria as leis. Ele não era um bom religioso. E nós chegamos em pleno século 21 e muitas vezes repetindo o mesmo discurso daqueles fariseus que mataram a Jesus. Só é bom religioso aquele que vai à igreja todas as semanas, dá seu dízimo direitinho, se comporta da forma que se espera, não se envolve em lutas e questões sociais, porque ele está interessado na salvação de sua alma, e o resto que se exploda. Temos que entender que podemos aceitar, precisamos entender o que podemos aceitar e o que é inegociável na prática pastoral, no que se refere a sexo e sexualidade. O texto ficou meio confuso, mas a ideia é a seguinte: quando eu estou falando disso tudo, de leitura bíblica, de interpretação, de aproximação do texto, da polissemia do texto, da possibilidade de leitura do texto de muitas maneiras, isso é lindo, mas isso nos coloca diante de um dilema. O que é inegociável do texto, daquilo que nós podemos entender que é uma questão cultural, de um período, um tempo específico. Bom, quando a gente vai para essas questões de sexo, sexualidade, para mim, antes disso, de maneira geral, para mim, o que é inegociável no texto bíblico é a compreensão do amor de Deus por toda a humanidade. Outra coisa inegociável, como o próprio texto diz, é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Disto depende toda a lei e os profetas. Isso é inegociável. Quando a gente vai para a prática
temáticas de sexualidade, para mim, é inegociável a discussão daquilo que não seja feito entre pessoas adultas, plenas e livres. Mudando essa discussão. Embora no mundo antigo fosse comum casamento de pessoas mais velhas com pessoas mais jovens, né? A gente tem esses relatos. Na compreensão de mundo e de evangelho que eu tenho hoje, para mim é inegociável a relação de adultos com crianças, porque elas não têm maturidade, compreensão, liberdade para definir e decidir essas coisas. Então isso é inegociável, não aceito. É inegociável a relação de poder entre um casal. Então, como a reverenda Bianca colocou mais cedo, você tem casais onde o marido manda e ele tem um poder sobre a esposa, muitas vezes de ordem financeira. E aí uma coisa importante a ser dita é que existe sim estupro dentro do casamento. Isso é inegociável. Não podemos permitir, não podemos aceitar nenhum tipo de violência contra quem é, de algum modo, vulnerável. Então, essas relações são inegociáveis. Contudo, todavia, entretanto, quando nós estamos falando de dois adultos plenos de suas funções, de sua capacidade intelectual, de sua vida, aí eu acho que a gente entra em uma outra área que é importante e que muitas vezes a igreja não consegue discutir. Então, botei aqui algumas dificuldades de debater sexualidades nas igrejas, né? A igreja deve ser um lugar seguro para debater sobre. E aí a primeira dificuldade que a gente tem é que a igreja não é esse lugar seguro. Mesmo casais adultos, muitas vezes têm dificuldade de falar ou de tirar dúvidas sobre sua sexualidade nas igrejas, porque esse espaço não é um espaço seguro de confiança, de relações. Então, a gente falar de sexo dentro da igreja é sempre um tabu. E quando falamos, em geral, é para dizer o que não pode. Né? Tudo que não pode, tudo que é proibido. E aí o sexo nunca é tratado, a grande maioria das vezes, o sexo não é tratado como o que ele de fato é. Uma bênção de Deus. A gente acaba tratando o sexo como algo pecaminoso, sujo, algo que deve ser colocado escondido. Quando eu fazia seminário, no final da década de 90, eu tive um professor que também foi professor de Bianca, um pastor batista, e ele ensinava em sala de aula, na disciplina de prática pastoral, que todos nós, quando fôssemos celebrar a ceia do Senhor no domingo, deveríamos ficar durante aquela semana sem ter relações sexuais com a esposa. Porque se nós tivéssemos relações sexuais durante a semana, nós chegaríamos domingo para celebrar a ceia do Senhor impuros. Eu, como anglicano que celebra a Eucaristia todo domingo, ia estar lascado, né? Por quê? Porque a compreensão de sexo estava diretamente ligada como algo sujo, pecaminoso. E aí eu acho que faz necessário a gente fazer uma discussão de sexo, de sexualidade em nossas igrejas de forma mais livre. Entendendo aí, como Lutero coloca, o sexo não como algo pecaminoso, mas uma dádiva de Deus. Uma dádiva deixada para a humanidade, que como qualquer outra dádiva, precisa ser cuidada e tratada com dignidade.
a gente não discute isso de forma séria e honesta em nossas igrejas. A outra discussão que nossas igrejas quase nunca se tem, a discussão das DSTs, de maneira particular a AIDS. Já que os jovens só podem ter sexo depois do casamento, por que a gente vai discutir isso? E toda vez que um pastor, uma pastora tenta discutir isso, a primeira coisa que ele escuta dos pais é: está estimulando o meu filho a transar. Ninguém entende isso como uma atitude de prevenção. E aqui eu sempre gosto, quando eu estou dando aula para os meus alunos, de lembrar que, diferente do que a maioria das pessoas pensam, a idade de iniciação sexual de hoje não é muito diferente da idade de iniciação sexual de 100 anos atrás. A diferença é que naquela época isso se dava via casamento. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. Quando hoje uma menina de 13 anos, 14 anos inicia sua vida sexual, de maneira geral, as pessoas dizem assim: um absurdo, uma menina de 13 anos, 14 anos já tendo relações sexuais, que não sei o que e tal. Mas quando você olha a média de idade de casamento no Brasil, há 100 anos atrás, a grande maioria dos casamentos acontece ali entre 12 e 16 anos. Ou seja, a idade de iniciação sexual era basicamente a mesma. Só que naquela época ela tinha de casar, e com um detalhe importante para quem não lembra: ela não escolhia com quem ia casar. O casamento era arranjado pelos pais, sempre havia interesses econômicos, políticos envolvidos, e assim se dava. Então, a ideia do casamento romântico, por amor, é uma ideia bem mais recente. E por que isso acontecia? Porque naquele momento histórico, a concepção que nós temos hoje de adolescente não existia. Ou você era criança, ou você era adulto. O que marcava a mudança de criança para adulto, no caso das meninas, era a primeira menstruação, a primeira menarca. Ela menstruou, ela deixou de ser criança e se tornou mulher adulta. Agora já pronta para o casamento. Ponto. E muitas vezes, por motivos políticos e outros, as meninas casavam antes mesmo da primeira menstruação. Aí ficava condicionado o marido de só ter a primeira relação, em tese ao menos, depois da primeira menstruação. Isso era considerado normal. Mais uma vez, o discurso religioso legitimando a violência. Só para a gente lembrar que isso não é coisa tão nova. Então, quando a gente vai discutir DSTs em nossas comunidades, é um grande tabu. Falar de sexo efetivamente, de forma aberta, é um grande problema. E aí a gente chega para a questão, por exemplo, dos casamentos. No caso anglicano, a gente agora autorizou o casamento igualitário. Resolvemos o problema do casamento? Não. Porque o casamento tem uma série de questões aí para serem discutidas. Primeiro casamento, segundo casamento, pode, não pode, é pecado, não é, vai para o céu, não vai. Casamento hétero, casamento homo, casamento monogâmico, poligâmico, poliândrico, poliamor. A gente tem tanta coisa aí de casamento para falar. E, de novo, a gente não faz uma discussão séria dos temas. Só para quem não sabe, porque eu acho que de tudo que eu falei, o único que é mais desconhecido é poliandria. Para quem não sabe, poliandria são as culturas, hoje quase não existe mais, só algumas tribos africanas, mas quase não existe mais, que é as culturas onde a mulher pode ter diversos maridos,
mas ele só pode ter aquela esposa. Ele fica sempre atrelado àquela mulher, mas ela pode ter 2, 3, 4 maridos. Isso se chama poliandria. Nunca foi muito grande no mundo, mas no passado nós tivemos mais grupos poliândricos do que nós temos hoje. E mais uma vez, esses assuntos a gente não faz uma discussão séria. Então, vamos pensar o Brasil, que se diz um país laico. Aqui, em tese, ao menos, as igrejas, as religiões não têm influência na lei civil. Mas se um muçulmano que vem de uma tradição poligâmica, onde ele pode ter 2, 3 esposas, ao chegar ao Brasil, ele não pode. Porque nós dizemos que o nosso país é laico, mas a nossa legislação é bem religiosa. Diversos valores religiosos foram refletidos na Constituição brasileira. É muito para quem é de igreja, pode ler a Constituição e nossas leis de maneira geral e ver o Código de Direito Canônico Católico Romano, por exemplo, refletido muitas vezes textualmente, palavra por palavra, no nosso ordenamento jurídico. E a gente diz que é um país laico. Curioso isso. Então, quando a gente vai discutir casamento em nossas igrejas, é um tema que, para mim, a gente ainda está muito aquém da discussão que deveria ter. E aí eu volto a dizer, mas Bruno, com isso você está dizendo que o casamento deve ser feito poligamia, poliandria? Não. Eu estou muito feliz com um relacionamento monogâmico, mas eu não posso dizer que esses assuntos não fazem parte da sociedade, da discussão. A própria igreja cristã, historicamente, em um momento fez essa escolha. A coisa é tão engraçada sobre casamento, que eu preciso adiantar, mas assim, só para finalizar de casamento, a coisa é tão engraçada, porque a maioria das pessoas não entendem a origem do casamento cristão. Para quem não sabe, até o século XI, ou seja, por mais de 1000 anos, a igreja nunca realizou casamento. Os casamentos se davam nas famílias. Quem abençoava os noivos eram os pais. O máximo que a igreja fazia, e isso é uma tradição mais do século VI em diante, é abençoar as alianças, os anéis, as alianças. Não o casal, porque a bênção sobre o casal vinha das famílias. É só no século XI, por uma bula papal, que se estabelece que o casamento fora da igreja é pecado. Lógico que para casar na igreja tinha de pagar, né? Precisava se financiar as Santas Cruzadas. É a partir de então que o casamento ele passa para dentro da igreja. Mesmo assim, do século XI para a compreensão de casamento que nós temos hoje no século XXI, é muito diferente. A ideia de casamento. Daí porque muitas vezes eu acho que a discussão de casamento em nossas igrejas não são sérias, porque a gente não se dá o trabalho de discutir casamento como ele se estabeleceu historicamente. A gente pega o que tem hoje, diz que é assim, não faz muita reflexão e acabou. E a gente começa a criar todos os problemas. Ainda falando de sexualidade e de forma mais contemporânea, a gente teria que falar de sexualidade, bissexualidade, pansexualidade, uma série de outros termos que tem por aí. Outro tema que a gente não discute. Então a gente tem assim na cabeça muito claro, né? Mesmo quem é aberto, hétero é hétero, homem é homem, então se hoje ele está com um homem e amanhã está com uma mulher, ele já está com algum problema. Não, você não se resolveu completamente, se é isso ou é aquilo. E aí a gente, de novo, não discute os temas, não faz uma reflexão mais aprofundada, não se abre para uma discussão
pastoral de acolhimento às pessoas que sofrem. Sofrem porque não se enquadram a um determinado padrão estabelecido socialmente. Uma outra coisa que eu acho interessante é os escândalos sexuais dentro de nossas igrejas. Aqui, o WhatsApp, então, é ótimo para isso agora. Aqui acolá alguém vai mandar uma foto mais íntima para a mulher, para a namorada, para alguém, e manda para o grupo da igreja. Já lá na Bahia eu já conheço os 3, 4 casos, não duvido que em Recife e outro lugar sejam. E isso vira um problema enorme. Por quê? Porque as igrejas nunca trataram esses temas efetivamente. Nunca trataram. E aquilo que deveria ser cuidado de uma maneira... Então, eu conheço casos de gente que foi eliminada da sua comunidade de fé, porque foi mandar uma foto para a esposa e mandou para o grupo da igreja. Isso virou um escândalo enorme, chama a comissão o conselho de presbíteros e chama a pessoa para dar esclarecimento, e ele pede desculpa, mas não foi suficiente, e foi disciplinado da igreja. Foi colocado de lado. Está vendo? Tem que ter cuidado ao usar o WhatsApp. Ele foi clicar em um, clicou em outro, já foi. Na época não tinha a função de apagar, hoje até tem, mas esse caso específico, na época, não tinha a função de apagar. Isso sem contar pastor que pega membro que pega não sei quem. Aliás, a igreja adora essas coisas. E a gente vive sem discutir, sem tratar esses temas de forma pastoral efetiva. Então a gente trata ou escondendo as discussões, ou quando elas vêm à tona, expulsando a pessoa. Ele, se quiser que um dia volte para a igreja, senão não pertence mais a nós, porque cometeu um pecado. E aí é interessante que os pecados sexuais sempre são... Se ele roubou a igreja, é um problema, mas se ele teve uma relação fora do casamento, é quase... Então, precisamos aprender a acolher pastoralmente a todos e todas. Necessitamos viver o evangelho que nós pregamos. Precisamos diminuir a distância entre o nosso discurso de amor, misericórdia, compaixão, perdão, com a nossa prática, que muitas vezes é violenta, excludente, preconceituosa. Chegando ao fim desse momento de discussão, acho que a gente vai abrir para o debate, né? Eu queria deixar pelo menos esse gancho de que a gente necessita urgentemente fazer uma discussão séria sobre as questões de sexo e sexualidades em nossas comunidades. Não para fazer julgamento, mas para acolher as pessoas, para ajudar as pessoas. Tem homens e mulheres em nossas igrejas que sofrem hoje por causa de temas como esse, e nós ignoramos o sofrimento de nossos irmãos e irmãs. Precisamos agir com misericórdia, com compaixão, com amor. A igreja precisa ser um lugar seguro para que as pessoas possam viver, se abrir e se cuidarem. Precisamos aprender a cuidarmos uns dos outros no amor de Cristo. Que Deus os abençoe.